Olá, queridos, tudo bem? Bem, para quem não me conhece, eu sou o professor João Paulo Prado, sou professor de Geografia e de Direito. Então, o tema de hoje eu acho que é um tema que tem a ver com as duas matérias, é um tema bem bacana para a gente trabalhar, que é justamente intervenção federal, que é o tema do direito constitucional, inclusive, que é o que eu ministro nas faculdades. O objetivo da aula de hoje é justamente trabalhar conceito de intervenção federal. Tem muita gente falando sobre aspectos positivos, aspectos negativos, elogiando, criticando o governo federal, mas eu acho que o mais importante é a gente dar um passo atrás para entender o que é intervenção federal. Primeira coisa que eu te chamo a atenção é que você não confunda intervenção federal com intervenção militar. Essa é uma confusão comum que está acontecendo. É uma intervenção federal o que está acontecendo, só que é uma intervenção federal especificamente na área da segurança. Então, como é na área da segurança, o governo federal ele indicou o Comando do Leste, ou seja, o Exército, para executar essa intervenção. Mas a intervenção, de fato, é federal. Tá bom. Ponto. E qual o conceito de intervenção federal que você tem que saber? Intervenção federal significa uma redução da autonomia do Estado. E essa redução da autonomia do Estado vem em função de uma intervenção da União, ou seja, do governo federal. Eu sei que o conceito parece um pouco confuso, então a gente vai criar alguns pilares para você entender melhor esse conceito. Você deve saber que o Brasil ele é uma república federativa, ou seja, além de uma república, o Brasil é uma federação. E basicamente o conceito de federação significa repartição de competências, repartição de autonomia para os entes federativos. Entes federativos que são União, Estado e município. Então, o entendimento de federação significa uma distribuição dessas autonomias, que ali atrás, no conceito, quando eu te mostrei, ela está sendo reduzida com essa intervenção. Bem, para você entender ainda melhor, vamos pegar um exemplo aqui. Na verdade, uma pergunta, para começar com os nossos exemplos. A pergunta é, quem manda mais? A União, que é o governo federal, o Estado ou o município? Eu sei que quando você pensa, por exemplo, num policial federal. Na sua cabeça a resposta deve ser, o policial federal manda mais do que o policial militar, por exemplo, que manda mais do que um guarda municipal. Policial militar na esfera estadual, guarda municipal na esfera municipal e o policial federal na esfera federal. Na verdade, não. Na verdade, não existe um ente que mande mais do que o outro. Não existe um ente mais poderoso do que o outro. A grande característica de uma federação é que na federação esses entes eles são equilibrados em relação a poder. Na verdade, o que a Constituição Federal faz é distribuir autonomia para cada ente. Cada ente tem o seu papel, tem a sua função. E aí dentro da função, cada ente deve aplicá-la. O melhor exemplo para você entender é, vamos supor que a rua que você mora, ela tem um nome aí, qualquer nome, seja lá. E aí, você conheceu um senador da República, senador, você sabe que é o Poder Legislativo Federal, o senador decidiu homenageá-lo, colocando o nome da sua rua como seu nome. Imagina, aqui na frente do QG, a rua João Paulo Prado. Se esse senador elabora uma lei dizendo que o nome dessa rua agora deve ser Rua João Paulo Prado, nós teremos um conflito legislativo. Teremos uma lei federal, já que foi o senador que elaborou, dizendo que essa rua aqui é João Paulo, e temos uma lei municipal dizendo que essa rua aqui chama-se Avenida Maracanã. Se há esse conflito, quem manda mais? A lei federal, que fala que é Rua João Paulo, ou a lei municipal, que fala que é Avenida Maracanã? A resposta é, não tem manda mais. Só que nesse caso especificamente, a Constituição diz que para definição de aspectos locais, como por exemplo o nome de rua, quem deve ordenar isso é o Poder Municipal. Então, nesse caso especificamente, prevalece a lei municipal e a rua vai continuar se chamando Avenida Maracanã. Ou seja, não é que o federal é mais poderoso do que o municipal, ou que o estadual é mais poderoso que o municipal. Não é isso. Cada um desses entes tem a sua autonomia. A Constituição diz o que eles têm que fazer, tem a sua competência para agir. Se a Constituição fala o que eles têm que fazer, então, dentro dessa esfera, eles devem agir. Um passo atrás agora, porque você entendeu a lógica da federação. O que é essa tal de autonomia que eu estou te falando? Autonomia é um conjunto de liberdades para agir. Eu posso agir dentro de uma certa esfera. Vamos supor, por exemplo, que você vire ao seu pai, que é o ente soberano, que é aquele que estabelece as regras na sua casa. Seu pai e a sua mãe, conversa com um casal lá. E aí você vira pro seu pai e pra sua mãe e fala assim, pais, eu gostaria muito de sair hoje. E a resposta deles é, tá bom, você pode sair hoje, você tá estudando muito, tá estressado, tem que dar uma relaxada. Mas você tem que retornar à sua casa até no máximo meia-noite. O seu pai não falou pra onde você tem que ir, a sua mãe não disse como você deve se comportar, eles apenas estabeleceram um limite. E esse limite é o retorno até meia-noite.
meia-noite. E é exatamente isso que a Constituição Federal faz. A Constituição Federal, ela dá uma grande liberdade aos estados e municípios para agirem. E essa liberdade chama-se autonomia. Mas essa liberdade, ela é limitada. Essa liberdade limitada, voltando para o seu exemplo, você agora sabe que você pode sair. Daí você vira para os pais e fala assim, eu vou sair para o boliche com as minhas amigas. Sua mãe vai te responder, você pode ir para onde você quiser, desde que você volte meia-noite. Você é livre para escolher para onde você vai. Você vira para sua mãe e fala assim, mãe, olha o absurdo, eu vou sair, sou menor e vou beber, vou me embriagar e vou andar pelado pela rua. Se a liberdade que ela te deu foi retornar até meia-noite, você pode fazer, você está na sua esfera de autonomia. Qual é o grande problema de uma federação? É quando você decide fazer o que você quiser, mas voltar meia-noite e 5. Porque se você quiser voltar meia-noite e 5, você extrapolou, você excedeu a sua autonomia, você desrespeitou o poder soberano. Caso você desrespeite o poder soberano pode agir contra você. Na sua casa, no seu exemplo, seus pais vão te colocar de castigo. Na nossa federação, o governo federal tem o poder de intervir sobre os estados, caso eles excedam a autonomia. Bem, agora você está começando a fazer o link e entender o que é intervenção federal. Se por algum motivo houver um desequilíbrio dessas competências, dessas autonomias, e esses entes não estiverem autônomos, porém equilibrados e harmônicos, como a nossa Constituição diz, é possível que o governo federal ele realize uma intervenção. Eu vou te dar um exemplo clássico de intervenção. Um dos estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul, decide se emancipar, decide virar um país. A Constituição Federal não dá essa autonomia para os estados-membros. Na verdade, nenhuma federação dá essa autonomia. Nenhum estado pode se emancipar, sair da federação. Se não dá essa autonomia, caso algum estado levante uma bandeira dizendo quero me transformar em um país, ser independente, adivinha o que o governo federal vai fazer contra esse estado? O governo federal vai fazer uma intervenção. A intervenção significa acabar com a autonomia daquele estado por um tempo, e se acaba com a autonomia, acaba com a liberdade de agir. Indo para o caso do Rio de Janeiro especificamente, você já conseguiu perceber o que aconteceu. Como o estado do Rio de Janeiro, ele não conseguiu dar conta da sua função com a autonomia que tinha, e qual era a função? Cabe aos estados a segurança regional. Então, se cabe ao estado do Rio de Janeiro promover a segurança e a estabilidade do estado do Rio de Janeiro, e o estado do Rio de Janeiro não consegue trazer essa ordem pública, e é assim que o artigo da Constituição menciona, o estado do Rio de Janeiro, ele vai sofrer uma intervenção do governo federal, que vai acabar com a liberdade do estado do Rio de Janeiro em agir, especificamente no caso da segurança, e o governo federal vai passar a literalmente tocar, a executar o plano de segurança do estado do Rio de Janeiro. É essa a realidade que a gente vive hoje no estado do Rio de Janeiro. Basicamente, o que o governo federal faz? Existe um secretário de segurança que é vinculado ao governador do estado. Esse secretário de segurança, ele dá as ordens em relação à segurança pública do Rio de Janeiro, e esse secretário de segurança, ele é destituído, ele sai do cargo. E quem passa a ocupar o lugar dele é um interventor indicado pelo governo federal. Nesse caso, uma pessoa que vem do Comando do Leste, o general Braga Neto. E esse novo líder da segurança pública do Rio de Janeiro, ele não é mais vinculado ao governador. Ele não está mais submisso hierarquicamente ao governador. Na verdade, agora ele responde diretamente, adivinha para quem? Se foi o governo federal que acabou com a autonomia do estado e agora o governo federal que vai executar a política pública de segurança, quem manda na segurança pública do Rio de Janeiro agora é o presidente da República. Ou seja, o estado perdeu uma esfera de competência, o estado perdeu uma esfera de liberdade. Foi isso que aconteceu e isso que é intervenção federal. Acho que você compreendeu. Aqui tem alguns pontos extremamente importantes, tá? Essa é a primeira intervenção federal efetiva que acontece na nossa história constitucional. Desde que a Constituição de 1988 foi promulgada, nunca houve uma intervenção federal. Ah, João, mas eu sei que durante as Olimpíadas as tropas do Exército vieram para o Rio de Janeiro, mas vieram como forma de ajuda. Naquela época, nas Olimpíadas, quem é que comandava a segurança pública do Rio de Janeiro? O governador. Ou seja, não é uma intervenção federal, é uma ajuda, é um pedido que o governo faz para receber a ajuda de segurança. Nesse caso especificamente, o nosso governador do Rio de Janeiro está literalmente com menos poder. Ele foi esvaziado especificamente na segurança pública. E por que ao longo da nossa história não houve outras intervenções federais? Porque a intervenção federal, ela acaba gerando uma limitação de governabilidade.
governabilidade. E aqui tem um ponto importante que vai até criar um link com outra aulinha que eu vou dar para vocês. Qual é a limitação de governabilidade? Sempre que acontece uma intervenção federal, o governo federal ele fica proibido de lançar novas emendas constitucionais. Ou seja, como é um caso caótico e é um caso de supressão de autonomia federativa, a Constituição diz que durante esse período não pode mais haver emendas constitucionais. Ou seja, a Constituição não pode ser alterada nesse período. A emenda pode ser discutida, pode ser votada, mas ela não pode entrar em vigor. Por que eu estou te falando isso? Porque o governo sempre precisou fazer muitas emendas constitucionais para conseguir governar, já que a nossa Constituição ela é muito analítica. Então, como a intervenção federal ela limita esse poder do governo, naturalmente o governo sempre optou por não realizar intervenções. E eu vou te dar agora o pulo do gato para a nossa próxima aula. Olha que interessante isso que eu vou te falar. Se hoje nós temos de fato uma intervenção federal, isso quer dizer que o governo federal não consegue fazer emendas. E, por exemplo, uma reforma que é muito discutida, que é a reforma da Previdência, ela só pode acontecer por meio de emendas constitucionais. Então eu estou te dizendo que caso o plano do governo de que essa intervenção federal no Rio de Janeiro, ela continue até o dia 18 de dezembro, e esse é o plano inicial, de acordo com o decreto, nós não poderemos ter reforma da Previdência até o dia 18 de dezembro. Somente quando acabar a intervenção federal, a Previdência poderá ser reformada, já que para reformar a Previdência tem que alterar justamente o texto da nossa Constituição. Então existe essa proibição. A gente vai falar sobre o complexo reforma da Previdência, mas já sabendo que o governo federal não vai conseguir passar essa reforma da Previdência enquanto houver essa intervenção no Rio de Janeiro. Para a gente fechar aqui, vamos só falar de procedimento muito rapidamente. Como é que funciona, como é que se opera uma intervenção federal? Basicamente, o presidente da República, quando visualiza um desequilíbrio federativo ou um problema na ordem pública de algum estado, como aconteceu no Rio de Janeiro, ele consulta um Conselho de Defesa e o Conselho da República, e essa consulta ela é meramente uma consulta mesmo, porque mesmo que os conselhos não concordem, ele ainda assim pode decretar intervenção, e ele lança um decreto. Esse decreto, ele passa a ter validade imediata. Com o decreto lançado, a intervenção começa a se operar. Só que esse decreto, ele tem que ser encaminhado para o Congresso Nacional, para que o Congresso aprove essa intervenção. Esse decreto vai ser analisado pela Câmara dos Deputados, que por maioria simples, maioria dos presentes, vai votar. Em seguida, caso seja aprovado, ele vai para o Senado vota, e caso seja aprovado, o próprio Congresso promulga um novo decreto, agora decreto legislativo, que confirma, que autoriza a intervenção federal. Não há discussão, e o governo Temer faz bem isso, que formalmente o decreto não tem grandes problemas. Na verdade, o decreto não é inconstitucional, a intervenção federal não é inconstitucional, a intervenção federal está conforme as regras estabelecidas na própria Constituição. Agora, se isso é positivo, negativo, se isso é um golpe de marketing ou não é, se vai realmente resolver a questão da segurança pública do Rio de Janeiro, aí já é uma outra questão. Mas formalmente não há problemas. Eu só queria levantar com vocês algumas bolas, alguns pontos importantes, para que você depois consiga ter argumentos para, agora que você entende o que é intervenção federal, conseguir discutir um pouco mais a intervenção federal. E quais são esses argumentos? Muito se diz que um dos grandes problemas dessa intervenção foi que o Temer ele não consultou de fato esse Conselho de Defesa. Então é como se o Exército tivesse sido pego de surpresa e tivesse preparado a intervenção federal após ela de fato acontecer. Então não é uma coisa que foi tão planejada assim. Essa é uma das grandes críticas a essa intervenção federal. O outro ponto que diz que é uma crítica é que o Temer preferiu antes se reunir com os marqueteiros do governo, como se isso fosse muito mais uma medida que fosse trazer algum tipo de benefício de marketing para ele, do que necessariamente algo que fosse ser positivo para o Rio de Janeiro. Por outro lado, a população do Rio de Janeiro apoia a intervenção federal, porque mesmo que a intervenção federal não solucione a questão da segurança pública no longo prazo, ela já causa uma sensação de equilíbrio e de segurança para essa população. Lembre-se que o Rio de Janeiro ele é uma espécie de vitrine da nação. E o Rio de Janeiro precisa muito dessa sensação de segurança para conseguir tocar uma das suas principais atividades econômicas, que é justamente o turismo. Então, economicamente, politicamente para o Rio de Janeiro, acaba sendo algo positivo, porque traz essa sensação de segurança, certo? Então, esses são alguns pontos que a gente pode levar em consideração. Se isso vai realmente resolver o problema da segurança pública do Rio de Janeiro, aí é um outro debate, um debate mais específico sobre segurança, mas um debate que você tem que estar antenado. O ponto de hoje é, o que aconteceu com o Rio de Janeiro, tecnicamente falando, foi que o Estado Rio de Janeiro, como membro da federação, ele perdeu uma parcela de poder. A intervenção federal, que pode ser integral, completa, quando acaba com todo o poder, toda a autonomia do Estado, ou
parcial, como foi o nosso caso. O caso do Rio de Janeiro, ele é um caso de intervenção parcial, porque ela vai apenas na segurança, e temporal, porque o governo planeja fazer isso até dezembro. Então, essa é a lógica da intervenção federal. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Depois a gente volta com outros temas. Um grande beijo para vocês e bom vestibular.